Fala galera, NFL Draft chegando e infelizmente mais um ano que a gente vai acompanhar pelo Zoom. Pouquinho chato, né? Mas chato não é, porque draft é sempre um período super maneiro, é sempre o melhor período do ano. Há quem diga que seja o melhor feriado não feriado do ano. Será? Mas no draft desse ano, a gente ainda tem coisa boa demais chegando na área. A gente tem Trevor Lawrence. Será que ele vai ser realmente esse prospecto geracional que todo mundo está esperando? Essa e outras perguntas é o que a gente busca responder no episódio de hoje, eu e Flavinho. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Fala galera, mais um episódio do Pets e Regatas Podcast começando para vocês e esse tá recheado. Eu e o Otávio, a gente separou perguntas, né, nesse pré-draft importantes para a análise, né, do que os scouts estão falando, né, quais são os prospectos, né, em potencial aí que vão entrar nessa classe 2021 do draft da NFL, com quem vão ser os calouros. Então a gente denominou de Trevor Mania, né, porque tem um cara que é muito importante, vocês já devem saber, que é o nome do cara, Trevor Lawrence. A gente falou que tem um novo Megatron, possivelmente, e o dilema dos QBs. Então, vamos direto para as perguntas. Tavinho já vai dar um alô para vocês. E eu já vou jogar uma pergunta para ele, que é... Hoje foi um dia muito recheado também de trades importantes, né? A gente teve trocas importantes aí no topo do draft. Então, dá o seu salve e fala para a gente das trades mais importantes do dia. Salve, salve, Flavinho. Olá você, querido ouvinte. Olha, se a gente deve alguém hoje, esse alguém é o Miami Dolphins, né? Dia movimentadíssimo, né? O Dolphins recheou para a gente de trades. Começou o dia com o Dolphins oferecendo, né, a terceira escolha geral, né, pela 12ª do San Francisco 49ers, além de uma escolha de terceira rodada advinda, né, de uma coaching hire, né, a ida do Robert Saleh para New York, né, acabou possibilitando essa compensação, né, a gente vai explicar ainda um pouquinho mais à frente o porquê disso. E não para por aí não, Flavinho. O Niners estava com a mão abertíssima e ainda foi também uma escolha de primeira rodada tanto em 2022 quanto 2023. E não bastasse isso, Flavinho, o Dolphins ainda voltou para o top 10. Não parou por aí. Trocou essa 12ª escolha aí geral, né, que era do San Francisco 49ers, mais a 123... e uma escolha de primeira rodada em 2022 pela escolha número 6 do Philadelphia Eagles e também uma escolha de número 156 também desse draft. Então, assim... Peraí. Então você está me falando que o Philadelphia Eagles está envolvido em uma trade no topo do draft. Então, agora eu quero saber, para quem não sabe, acho que ainda não foi falado nos nossos episódios, o Tavinho, nosso querido Otávio Ribeiro, é um fã de todas as coisas da Filadélfia. Então, principalmente Eagles e Sixers. Então, eu preciso do seu comentário como fã e não só como um pundit, não só como um analista. Eu quero o seu comentário como fã dessa troca do Philadelphia Eagles. Qual que é a sua reação inicial para essa troca? Flávio, eu vou te dizer uma coisa, meu amigo. Num primeiro momento, ninguém gosta de descer no draft, né? Ainda mais quando você tem um topo tão recheado assim. É claro que a gente tem muita incerteza quanto à posição principal, a gente tem dúvidas e incertezas quanto ao Jalen Hurts, fato. Mas eu não estava interessado no Jalen Hurts, eu queria algum playmaker, algum jogador que fizesse acontecer, um jogador que por si só mudasse todo o ataque do time. E vamos ser sinceros, né, Flavinho? A gente ainda vai comentar ainda mais pra frente, mas o que não falta é bom recebedor, é recebedor físico, tem recebedor que queima os defensores com velocidade, tem tight end que parece wide receiver. Então, assim, num primeiro momento, perder o creme de la creme não é muito, né, empolgante. Mas, meu amigo, a gente tem que pensar que não é 2021 a temporada do Eagles. Não vai ser uma temporada que a gente pensa em playoff, muito menos um Super Bowl. Então, o senhor Howie tá certo. Esse é o momento de botar o pezinho um pouquinho no freio. Vamos segurar. Se não havia possibilidade para o Eagles ficar com nenhum dos quarterbacks ditos como o topo do board, meu amigo,
faz certo, capitaliza, pega ano que vem o Eagles vai para 3 escolhas de primeira rodada no draft. Então, assim, material não vai faltar para esse rebuild. Então estamos admitindo aqui em rede nacional e internacional que estamos em rebuild na Filadélfia, é isso? Inclusive eu peço desculpas pro Howie que me mandou uma mensagem pedindo para eu não revelar o rebuild tão claramente assim, mas não tem muito para onde Era ir. segredo. Era segredo, mas não tem muito o que fazer. Howie, me desculpa, o McClain já estava louco para soltar essa informação. Se não era ele, sou eu. Entendi. Não, beleza. Então, cara, assim, a gente já tá dando alguns spoilers aí sobre a sua opinião sobre os QBs no topo do draft, né? Então, eu quero primeiro, vamos começar aqui, né? Vamos começar por partes, vamos começar com a primeira escolha, que é o que todo mundo, provavelmente todo mundo que clicou nesse podcast para ouvir quer saber. Otávio, quem é o seu número 1, a sua escolha número 1 e por que é o Trevor Lawrence? Barbadíssimo, né, Flavinho? Não tenha dúvidas. Porque são 3 anos que ele tá mostrando a que veio. São 3 anos que ele conseguiu reunir números que botam do lado de Deshaun Watson como um dos maiores passadores da história de Clemson. Eu vou te dizer uma coisa, Flávio. Quando eu assistia DeAndre Hopkins e Sammy Watkins com Taj Boyd, eu pensava que Clemson tinha um bom quarterback. Quando eu vi Deshaun Watson, eu tinha certeza que Clemson agora sim tinha um quarterback. Quando eu via Trevor Lawrence jogando por Clemson, eu sabia que era o quarterback. E é tudo, né, meu amigo? Joga de uma maneira extremamente polida, cara inteligente, comandava um ataque nem um pouco simples, apesar de ser uma spread offense, né? Um plano de jogo que não só chama as corridas de uma maneira meio curiosa, Peculiar, vamos dizer assim, né? Peculiar, vamos dizer assim, não é mesmo? Então, assim, o Trevor conseguir fazer as chamadas, né, na linha de scrimmage, como ele chamava, ter a produção, ter o recorde, ter o resultado, é tudo que você quer num quarterback que ainda tem braço, que ainda tem posicionamento de bola. É um talento geracional como eu acho que eu não via, Flavinho, desde Andrew Luck. Você concorda? Essa é a comparação com os scouts, né? Em termos de avaliação. A gente tem aí Todd McShay, que de forma muito famosa falou que ele é o melhor quarterback que ele já avaliou desde Andrew Luck e não se comprometeu ao ponto de falar se era melhor ou se igualaria e tudo mais, porque ele tem o rating system dele lá, né? Mas de toda forma, é um cara que, para todos os efeitos, é um talento provado desde a temporada de calouro dele no college. A gente já falava sobre isso. Ele era um cara que era um 5-star, então era um cara que já teve hype desde o início, teve que lidar com isso na carreira, ao longo da carreira, e mesmo assim não deixou isso afetar. Foi para uma das maiores powerhouses, né, uma das maiores forças das universidades nos Estados Unidos, na NCAA, e ele colocou Clemson para patamares que Deshaun Watson, sim, nos pés de Deshaun Watson, sim, beleza, Deshaun Watson já tinha feito isso antes, mas Trevor Lawrence conseguiu carvar o seu nome na história do college football, né? Então, nesse sentido, não tem muito o que dizer além de que esse cara é o cara que você quer o cérebro, ele tem, você quer o tamanho, né, que é altura, né, e encorpamento, né, o corpo, que a NFL vê muito isso, né, cara, esse é um cara que tem quase 2 metros de altura, ou se não for isso, se eu não me engano é algo perto disso, ou então é por aí, né, ele é bem alto, e o braço, apesar de os caras que querem olhar muito para analisar muito, os caras falam que a delivery dele, ou seja, ele soltar a bola, o ato de soltar a bola ainda é muito lento,
Mas, cara, não se deixe enganar, a galera tá querendo achar alguma coisa. Quando você olha muito pra alguma coisa, você fica querendo achar defeito, principalmente pra esses caras que são do topo do draft. Ele já é o número 1 em qualquer ano, ele seria o número 1 em qualquer ano que ele saísse. É importante dizer isso. Em qualquer ano, desde que ele começou a ser o jogador principal, ele seria o número 1 em qualquer ano, mas as regras do college não permitiriam, né? E não permitem hoje. E a gente pode discutir isso em outro podcast. Esse é o cara, essa é a escolha certa, essa é a escolha que o Jaguars vai fazer, essa é a escolha que o Jets deveria fazer, né? E por incompetência deles, ou por competência da galera que estava lá, porque a galera que estava jogando nessa temporada, eles não queriam saber do Trevor Lawrence, eles queriam não ser 0-16, porque essa galera joga por orgulho, eles não estão muito aí, porque eles podem não estar no Jets no ano seguinte. Então, assim, já sem querer me alongar muito, mas já me alongando, não tenho que falar desse cara. Ele é o primeiro pick do draft. Fecha o olho e aperta o botão e não me venha falar de Wilson como primeiro pick do draft. E aí agora a gente passa para que já me dá o gancho para falar sobre o segundo melhor prospecto do draft. Porque a gente fala, né, sobre melhor QB e melhor prospecto. Se a gente tivesse que fazer uma big board, né, que é onde a gente lista os prospectos em ordem de potencial e não um mock draft, e surpresa aí, tá vindo um mock draft aí para vocês, se a gente tivesse que fazer uma big board, não um mock draft, onde a gente escolheria os jogadores, quem seria o segundo melhor prospecto na sua opinião, Tavinho? Olha, Flavinho, eu posso polemizar um pouco aqui, mas não vou. Não vou. Tenho minha preferência, mas como prospecto, vou ser muito sincero contigo. A gente gosta muito do que a gente vê no Zach Wilson, né, não, meu amigo? É aquilo. Talvez a questão da física, né, 6'2", né, um pouquinho mais baixo, talvez isso seja o que incomoda, mas se a gente parar para pensar aqui, as opções que a gente tem restantes, a gente também não está falando muito distante, né, no Justin Fields e também no Trey Lance. Então, assim, se esse é o fator que seria um detrimento e não temos diferença para os outros, eu vou focar aqui nos pontos positivos de Zach Wilson, né, meu amigo? Primeiro de tudo, BYU não costumo ter muita confiança em quarterbacks vindo de lá, né? Mas a última vez que a gente teve um quarterback estourando não era ninguém mais, ninguém menos que Steve Young, né, Flavinho? Assim, e também é importante dizer, Steve Young é esse que teve o seu recorde, né, de porcentagem quebrado por Zach Wilson, né? Mas é importante dizer também que teve muita gente nesse meio aí, né? Aquele ataque é propenso para a galera fazer o famoso stat padding, né? Que é aumentar os próprios números. Exato. Mas, apesar de ter sido Steve Young, muita coisa rolou e muitos busts nesse meio do caminho, né? É importante falar isso. O que não faltou foi bust, né? O que afasta, né, a gente dessa sensação de bust com o Zach Wilson é que realmente ele parece um cara que toma gestões de maneira muito rápida, né, Flavinho? É muito criativo, ele consegue correr, ele consegue escapar com os pés quando necessário. É um cara que realmente tem um jogo de pés ali dentro do pocket também que te deixa bem seguro. Então, assim, é o que o Jets precisa? Não sei. Gosto bastante da solução que eles têm na casa? Gosto. Mas se é o momento para você apostar num prospecto, se o senhor Joe Douglas quer ter 4 anos de cabeça descansada apostando em alguém, eu começaria sem o menor problema com o Zach Wilson, meu amigo. Para ficar claro para os nossos ouvintes, o Zach Wilson, ele é o seu segundo QB do draft ou ele é o seu segundo prospecto do draft inteiro? Ele seria o meu segundo... Não, do draft inteiro nem a pau, meu amigo. Do draft inteiro nem a pau. Eu tenho duas paixões nos recebedores que mais pra frente a gente vai dizer, mas seria o meu segundo melhor prospecto de quarterback. Mas não chega nem a ser o meu segundo quarterback favorito. Pra ti, olha, encaixa ou não encaixa? Faz sentido ou não faz? A gente vai discordar. A gente concorda em muita coisa, a gente discorda de muita coisa também. Mas nesse ponto, o segundo prospecto de quarterback, para mim, e ele teve assim há muito tempo, se chama Justin Fields. Ele é mais um caso de que os scouts olham muito e acabam vendo coisa que não está ali. E eu fico com o que eu vi. E aí não é aquele viés de recência, né? Não é aquele famoso recency bias. Não é isso. Mas é também. Por quê? Porque esse cara, o show que ele deu
na semifinal dos playoffs do college football. Se você não viu, para esse podcast aqui, pausa, depois volta, ou vê depois do nosso podcast e vai ver. Porque o jogo inteiro é uma aula de resiliência e uma aula de... E apesar de ser de Ohio State, ele não era o favorito para ganhar, porque do outro lado tava o cara que a gente acabou de falar, que era o Trevor Lawrence. Simplesmente o cara mais geracional da década, possivelmente. Possivelmente. Então, assim, esse cara, ele não tem medo de tomar porrada, mas apesar dele ser atlético, apesar dele poder correr com a bola, eu vejo até que ele tem um preciosismo muito grande em ficar dentro do pocket. Então ele quer provar que ele é um pocket passer. Que ele pode ficar ali no bolsão da linha e arremessar, ele tem a capacidade para fazer todos os arremessos. Assim como tem Zach Wilson, Mas o que eu vi naquele playoff me mostrou maturidade, apesar dele ser um cara novo ainda, mas maturidade. Era o que eu precisava ver sobre ele, me respondeu muita coisa. Ele não se ajoelhou em termos de abaixar a cabeça para um cara que é um prospecto dos grandes que a gente viu. E o time de Clemson é o segundo time em termos de talento no college football. Tá? Se a gente for botar prospecto por prospecto, peso por peso, né? Então, em termos de comparação, só perderia para Alabama, mas acho que todo mundo perderia para Alabama esse ano. Então, assim, Justin Fields provou para mim, já era para mim, durante muito tempo, o segundo quarterback, mas tudo que eu leio sobre o cara, tudo que eu vejo, a análise e, por final, a fita, né, o que a gente chama de a tape, o que é a fita, o ao vivo tá mostrando para você, e eu sou um cara que me ligo muito nisso, então eu analiso o stat, beleza, eu analiso o que os scouts estão falando, mas eu preciso ver. E o Justin Fields não me decepcionou. Beleza? Tem uma coisa no Fields, o único motivo que eu acho que eu acho que é um ponto positivo, na realidade, do Zach Wilson em detrimento aí do Fields, é que essa questão da criatividade, o Fields me parece um pouco mais, e aí o próprio Dan Burglar, né, analista, né, do The Athletic, ele comenta isso, ele parece mais metódico do que espontâneo, né, e isso tem muito, mas de fato, meu amigo, em questão de teto, Justin Fields é para deixar qualquer um animado. Inclusive, eu acho que até mesmo para o senhor, possivelmente, talvez isso aí venha a ser importante, né, Flavinho? A gente ainda vai falar lá para frente. É verdade, isso é verdade, o coração bate mais forte. Para quem não sabe, eu sou torcedor do Atlanta Falcons, que também tá lá em cima, mas e o Justin Fields é uma das possíveis opções. Mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que quando a gente fizer o mock draft, eu acho que faz mais sentido a gente abordar esse tema. Mas então falamos os primeiros, quem seria o primeiro prospecto de QB, quem seria o segundo prospecto de QB para cada um de nós. Agora, eu vou te perguntar, eu vou tirar o Trevor Lawrence, tá, da conta, estou literalmente roubando, porque a pergunta, senão, eu acho que a pergunta fica enviesada. Mas, se você quiser falar, beleza, esse cara aqui eu tenho ele com uma nota acima do Trevor Lawrence, tá tudo bem. Mas tô tirando o Trevor Lawrence da pergunta, quem é o melhor prospecto de todo o draft, entre todos os jogadores, quem é o melhor prospecto na sua opinião e por quê? Puxado falar isso, né, Flavinho? Mas eu vou dizer para você que o melhor prospecto de todas as posições, o cara que eu tô 100% comprado, mas aí, mais uma vez, caseiro, você vai me dizer, é o meu queridíssimo Micah Parsons. Meu amigo, a gente tem um cara, linebacker, né, advindo de Penn State University, né, começa sua carreira no college como um defensive end, e na primeira semana já nos treinamentos com o nosso queridíssimo Joe Franklin, já muda, já toma, né, para si o starting position como linebacker. E, meu amigo, o que me chama atenção no Micah Parsons é porque ele é uma besta física. Total. Verdade. Total. É uma velocidade que cobre um lado a outro da sideline que eu fico impressionado e eu gostaria de vê-lo contra as maiores ameaças num slant. Porque tem a cobertura, consegue rushar, consegue ser o cérebro ali da defesa. Precisou de um ano como titular em Penn State para mostrar que ele era o melhor linebacker da nação. Então, assim, por ser um sure thing para mim, né, uma coisa certa, que é um jogador que para mim você consegue draftar hoje Micah Parsons e botar como o teu
quarterback da defesa, né, vamos dizer assim, como teu middle linebacker, né, o cara ali para chamar as jogadas, para ser os olhos, né, do teu coordenador defensivo. Eu acredito que seja o melhor prospecto de todos para com a sua posição. Agora, bem, eu tenho que perguntar, porque senão eu não estaria fazendo o meu trabalho bem. Se fosse entre ele e o Trevor Lawrence, você pegaria o Micah Parsons? Nem a pau, meu amigo. Se sai... Não existe. Quem sai desse draft dizendo que quer Zach Wilson é amargurado e diz que o time sempre preferiu. Mas não preferiu, né, meu amigo? Então, primeiro, cara, eu acho que tem que ser dito que faz tempo que eu não vejo um draft tão explosivo e com tantas possibilidades, né, de os potenciais top players, né? Então, a gente tem aqui uma lista, eu pelo menos tenho uma lista aqui de 10 caras que podem ser, de novo, com exceção de Trevor Lawrence, porque eu acho que pra mim é a maior das coisas mais certas, né? A maior das sure things em uma década, eu acho que é Trevor Lawrence, pode acontecer, pode que não, né? Mas, enfim, é difícil avaliar um cara tão bem quanto eu avalio esse cara aqui. E eu já acompanhava a NFL há muito tempo quando eu via Andrew Luck, então me lembro, acompanhei a carreira toda do Andrew Luck. E geralmente esses caras não têm a carreira que a gente espera, porque a gente já espera muito, então geralmente esses caras acabam decepcionando. Mas eu vejo aí outros, depois de Trevor Lawrence, eu vejo pelo menos 10 caras que podem ser o melhor jogador do draft, ou cara de Hall da Fama, cara que é All-Pro, por muitos anos, e a gente fala assim, putz, esse cara aqui, ele era bom, mas a gente não sabia que ele era tão bom. Então, eu vejo esse draft com esse potencial. Mas é importante falar para os ouvintes que estão em casa que é o seguinte, geralmente, a estatística diz que pelo menos metade desses caras vão ser busts. Ou o que é o bust, né? Para conceituar o que é o bust. É aquele cara que não atinge as expectativas. Geralmente as expectativas são muito altas e a gente dá as franquias dão muito dinheiro para eles nos contratos e eles geralmente não entregam o que a gente esperava deles, que as franquias esperavam deles e, consequentemente, nós que somos fãs do esporte também. E para quarterbacks, então, é mais ainda. Então, a gente às vezes tem pessoas tem caras que têm uma avaliação muito boa, o cara é muito atlético, tem as habilidades, mas às vezes o mental acaba não conseguindo, ele acaba não conseguindo analisar e se organizar a sua vida para que ele tenha uma carreira longeva. Uhum. Então é importante dizer que a história diz que, eu estou jogando um número aqui, né, mas a história diz que pelo menos metade desses caras aqui não vão ser o que a gente espera que eles são. Mas a gente está analisando aqui o potencial deles. Então vamos de novo. Então eu só queria abrir esse parêntese aí. Exato. Então acho que para mim foi uma escolha muito difícil, tá? Essa escolha foi uma escolha muito difícil porque eu tenho 3 prospectos que são geracionais. Favoritos pra mim. Não sei se talvez sejam geracionais, mas é porque eu acho que eles têm potencial para eles têm talvez o caminho mais curto para ser o melhor prospecto do draft, não chamado Trevor Lawrence. Certo. E eu vou nomear esses prospectos e depois eu vou falar o que eu prefiro. Número 1, eu tenho que falar de Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase é um wide receiver que ele é tão bom, mas tão bom, que ele, por causa do Covid, ele optou por não jogar, assim como o Micah Parsons, tá? Inclusive, a amostra de Micah Parsons me preocupa um pouco, mas a temporada dele foi tão sensacional que isso acaba compensando. Mas Ja'Marr Chase é a mesma coisa, tá? Não sei se vocês sabem, pra galera que acompanha a NFL, tem um cara que joga em Minnesota chamado Justin Jefferson, que era parceiro desse cara aqui, e esse cara ele teve 111 recepções no Minnesota Vikings no ano passado. Esse era o Robin do Batman, que era o Ja'Marr Chase. Exatamente isso. Adorei a analogia. Esse era o Robin, o cara do time na campanha com o Joe Burrow, aquele mesmo cara que foi draftado primeiro overall pelo Cincinnati Bengals. Esse aqui era o número 1 do Joe Burrow. Então esse cara aqui, para colocar em contexto uma frase que um dos scouts que eu li falava era o seguinte: a força nas pernas de Ja'Marr Chase é comparável a qualquer linebacker, a qualquer inside lineman e a qualquer pass rusher. Então esse cara ele teria talento para ser linebacker, ele teria talento, se ele quisesse, para ser um pass rusher, para ser um defensive end ou para ser um nose tackle, por causa da força que ele imprime, ou para proteger o quarterback, porque de tamanho, de tão forte é a fundação nas pernas desse cara.
Já tinha ouvido isso também? Aí, não, o que me chama a atenção no Chase é ele não é o cara mais rápido, né? Eu vejo uma galera falando, mas ele não vai queimar o cornerback. Mas ele não queima os caras com a velocidade, ele queima os caras com a aceleração dele. É uma coisa assim. Me lembra até bastante o Devante Adams, né? Ele Sim. quebra os caras com a rota que ele corre bem perfeita, é crisp, né? Como os americanos dizem, né? É muito certinha, cara. E assim, me chama a atenção, o Flavinho, que se deu o luxo de ficar uma temporada parado. Teve números de Devonta Smith, né? Um ano antes, e ainda assim continua no topo, tá? Eu concordo contigo. Se eu não fosse de Micah Parsons, né, como meu sure thing ali para linebacker, eu gostaria muito de ir no Ja'Marr Chase, meu amigo. Inclusive, se o Eagles continuasse na 6, se a gente tem um prospecto bom para ser o teu wide receiver número 1, meu amigo, é ele. A gente tem esse cara, só pra complementar, esse cara ele é 1,85 de altura e 90 quilos. O cara é o que a gente chama de ripped, sarado, forte e assim, um dos caras, dos jogadores mais fantásticos de se ver jogar. Então, vejam a tape do Ja'Marr Chase, depois vem conversar comigo. Ele não vai ser o cara mais alto, não vai ser o cara mais rápido, mas ele consegue separação sempre e é ridículo como ele consegue a separação que ele tem. E quando ele perdeu na jogada, ele ganha na bola. Ele engole os cornerbacks. Essa é a diferença. Então, os cornerbacks não vão. Só para terminar, os cornerbacks não vão ter problema com a velocidade. Um scout falou, né? Os cornerbacks não vão ter problemas com a velocidade do Ja'Marr Chase. Mas, ao mesmo tempo, eu falo o seguinte: os cornerbacks vão ter que lidar com o Ja'Marr Chase, porque ele é muito mais do que um cara veloz. E não é como se ele não soubesse correr. Não é isso. É porque a gente tem caras que são muito velozes nesse draft. Mas esse cara parou de jogar um ano, ele é muito forte, era o melhor cornerback no. Era o melhor wide receiver naquele ano mágico de LSU e de Joe Burrow. E parou de. Hoje, eu tô na dúvida se ele é o melhor prospect desse draft. Tá? Pode Gostei. comentar. Não, gostei. Eu quero saber, Flavinho, quem são os outros dois, porque tu elevou a barra agora, o sarrafo tá lá em cima, hein? E porque eu fiquei muito na dúvida. Eu fiquei olhando, e e tive muita dúvida na hora de falar isso, né? O segundo cara que eu quero trazer aqui é um cara que eu sei que você gosta bastante, que o nome dele é Kyle Pitts. Kyle Pitts da Flórida, tá? O cara, se você tivesse que construir um tight end no laboratório, sairia Kyle Pitts. Pra mim, esse cara, ele é Tony Gonzalez. Tony Gonzalez, ele dá pra argumentar que ele é o maior tight end da história se o Gronk não tivesse continuando a jogar e ganhar Super Bowls. Mas jogar com o Brady também é fácil. Tony Gonzalez nunca jogou com Tom Brady. Mas assim, eu sou muito fã do Tony Gonzalez. Ele jogou no Atlanta Falcons, então é um cara que eu vou gostar pro resto da vida aí. Pra mim, quando ele se aposentou, ele era o maior tight end da história, mas eu acho que no final das contas vai ser Gronk por tudo, pelo conjunto da obra, eu acho que vai ser o Gronk. Mas de toda forma, eu acho que esse cara, ele é fluido como o Tony Gonzalez. A gente estava até discutindo sobre isso, né, no offline. Por que não colocar esse cara, ao invés de colocar ele interno, né, fazer o lineup dele interno, por que não colocar ele contra cornerbacks menores do que ele? Porque esse cara aqui, ele tem mais de 2 metros, cara. É papo de 2 metros e qualquer coisa. E o maluco tem 120, 125 quilos de massa. E a mão é de do que você quiser. Ele consegue a bola, parece que para na mão dele. E assim, ele consegue fazer bloco, ele é rápido, atlético. Eu acho que não tem muito mais o que se falar de Kyle Pitts. Pra mim, esse aqui, se eu tivesse que apostar em alguém ser Hall da Fama, não chamar o Trevor Lawrence, é esse cara aqui, tá? Então, assim, eu sei que você gosta dele, então vou deixar você falar um pouquinho sobre ele também. Flavinho, a gente que usa bastante o termo unicórnio na NBA, cabe aqui perfeitamente, meu amigo. A gente está falando de um baita, de um mismatch, né? Um cara que tem essa velocidade, que tem as mãos seguras como o Kyle Pitts tem, que consegue ser físico e consegue receber no meio de dois marcadores, meu amigo, é o sonho de qualquer quarterback. É o sonho. Vou discordar de você, meu amigo, só na parte do bloqueio.
entendo o Kyle Pitts hoje muito mais como um receiving tight end, né, do que como um tight end que participe ativamente do bloqueio, porque não tem, por mais que seja um cara extremamente sarado, né, como a gente diz, a parte superior do corpo dele ele ainda não sabe utilizar da melhor maneira, e a gente entende que os bloqueios na NFL são muito mais elaborados e exigem muito mais, né, de um tight end. Então fazer essa transição costumeiramente é a posição, né, que a gente mais sente dificuldade de tradução, né, da produção do college para a NFL, mas é o que você falou, meu amigo. A sensação que eu tenho é que ele pode ser encaixado em qualquer canto do campo, em qualquer parte. É extremamente versátil. É um prazer ver o tape do Kyle Pitts e vai ser um terror jogar contra ele, meu amigo. Eu vou te falar o seguinte. Primeiro, muito bom de você ter feito o famoso call me out, porque sim, se eu tivesse que listar as coisas que ele não faz bem, bloqueio seria talvez a primeira. Mas, acho que o meu ponto é, o potencial que ele tem como bloqueador é enorme. Sim. Eu acho que é muito coaching, porque pensa nesse cara aqui, como ele sempre foi o maior jogador de qualquer time que ele teve, de high school, de college, pode ser desde criancinha. Ele não foi exigido que ele bloqueasse, foi exigido que ele fosse pegar passes porque ele ganhava a bola de todo mundo. Mas eu vejo potencial como bloqueador, mas sim, o rating dele como bloqueador hoje não é dos melhores. E está certo em call me out. Terceiro jogador. E é um jogador que não é flash. É um cara que não é um pick muito popular, porque as pessoas nunca querem os jogadores de linha ofensiva, mas o nome dele é Penei Sewell, de Oregon. O bicho é um mamute, 325 pounds, isso dá aí 140, 150 quilos por aí, para mais, mas está nessa área. E o rapaz também tem quase 2 metros, então ele é uma rocha. Ele é uma rocha com bloqueador em cima da corrida. Então, assim, é o que ele faz, de melhor, é bloquear a corrida. Então, eu lembro muito de um prospect chamado Jack Conklin, que estava no Tennessee Titans e agora está no Cleveland Browns. E era o que ele fazia de melhor também, era a corrida. Então, se entrar no sistema correto, ele pode ser bizarro, mas ele também tem os pés, que são pés de bailarina, que a gente fala, na proteção do passe, tá? Como eu disse, o que ele faz de melhor é a proteção da corrida, né? Mas ele consegue, você pode colocar esse cara do lado esquerdo da sua linha ofensiva e, assim como o Kyle Pitts, ficar tranquilo por 10 anos naquela posição. A gente não consegue falar isso sobre todos os prospectos do draft e a gente não consegue ter esse nível de segurança com os prospectos do draft. Então, os GMs mais conservadores vão adorar e vão sorrir alto quando o Penei Sewell começar a cair no draft, porque eu sei que tem muito skill position, né, que são aquelas posições que são mais hypadas no draft. Mais glamorosas, né? Glamorosas, aquela que dá dinheiro, aquele que assinam contratos muito, muito mais milionários, né, e que são os caras que ganham patrocínios e tudo mais. Mas Penei Sewell é o Quenton Nelson desse draft. Tá? Quenton Nelson, para quem lembra, é uma das âncoras da linha do Indianapolis Colts, revolucionou aquela linha ali junto com o Anthony Castonzo, mas não fariam o que fizeram naquela linha sem Quenton Nelson, mas é um cara que não aparece muito, é um cara que não vai vender tênis, é um cara que a maioria dos fãs não vai saber, mas o cara tá ali o tempo todo e tem potencial para Roda Fama também. Flavinho, meu amigo, eu vou te dar um número que traduz bem o que foi essa passagem de 2 anos como titular do Penei Sewell por Oregon. São 1.376 snaps e um sack cedido só. Um sack Bizarro, cedido, né? Só. É surreal. É incrível. Eu realmente, de fato, essa classe está bem profunda, né? Em questão dos tackles, né? Em termos de offensive lineman, é um bom draft. Inclusive, quem está querendo aí achados de segundo e terceiro dia, esse é o draft. Mas é importante a gente destacar aqui, Flávio, uma coisa. Além, claro, né? Você sabe que eu gosto de um NFL Bloodline, né? Ele parente do antigo nose tackle Isaac Sapoaga,
né? Uhum. Mas o que eu acho Jogadorzaço. exato, baita nose tackle apenas nos anos de 49ers, quando foi pro Eagles já chegou morto, sempre bom destacar isso. Mas sobre o Sewell, meu amigo, uma coisa que é incrível, a sensação que eu tenho é que ele congrega tudo que você quer para um jogador, principalmente de linha. Você tem o QI, você tem a inteligência, você tem o tesão, você tem o trabalho, você tem a habilidade atlética. E a gente tem uma coisa que, assim, quando eu vejo o Slater, né, o Rashawn Slater, né, que também é um tackle de Northwestern, quando eu vejo ele acima, eu só consigo pensar, meu amigo, a gente tá falando de um cara de 22 anos e um cara de 20 anos. Você ainda pode pensar em ter mais 2 aninhos a mais de Sewell no prime na sua franquia. Não tem dúvida, sabe? É o tamanho, é a força, é o pé de bailarina, mas é muita coisa positiva, é muita pouca, como é que eu posso dizer? É muita compostura para um jogador de 20 anos. Então, me soa como uma aposta segura e certa, meu amigo. E certa. Uhum. Excelente. Cara, eu acho que nesse ponto a gente está alinhado, então, bem, agora só falta a minha, né, falei bastante, falei sobre os três, mas não fiz o meu pique. Eu quero saber agora, porque me jogar na fogueira é fácil. Agora eu quero ver a tua. Fala para mim. Sim, você já me deu uma resposta e eu gostei da resposta porque é uma resposta não convencional. Mas para mim o nome do segundo prospecto desse ano se chama Kyle Pitts. Para mim eu gosto muito de ver o cara jogar. É muito difícil você achar um cara em que você consiga colocar o dedo e falar assim, eu tenho 80% de chance que esse cara aqui vai ser uma estrela. Então, para mim, esse cara, esse é o meu nível de confiança para esse cara, tá? E a ordem seria Ja'Marr Chase e depois Penei Sewell. Mas e você? Você mesmo que tá ouvindo isso aqui, que chegou até agora. Você gosta do Kyle Pitts? Você acha que ele vai ser isso tudo que o Flavinho tá dizendo? E o Penei Sewell? Eu pergunto sobre os dois porque a gente termina esse episódio falando deles e a gente abre o próximo episódio também falando dos dois. E a gente tá falando sobre possíveis Hall of Famers dessa classe. Essa e outras perguntas no nosso Pinga Fogo, na nossa parte 2 do episódio do draft. Você não achou que a gente ia conseguir fazer em um episódio só? Achou? O 2 Minute Drill dessa semana traz a gente de volta para 2012. E o nosso personagem aqui, o Manti Te'o, vinha sendo um baita de um herói. O cara teve uma temporada absurda que acabou colocando ele na discussão para o Heisman Trophy, que é simplesmente a maior honraria de um jogador de futebol americano universitário. E mais, tá? Ele acabou levando o Notre Dame ao jogo final da temporada só para perder para o Alabama no finalzinho. Notre Dame foi vice. Mas o que mais impressionou não foi pelo que ele apresentou dentro de campo, e sim fora. O que impressionava no Manti Te'o era a resiliência. O cara perdeu a avó e pouco tempo depois, horas depois, foi a vez da namorada do Manti padecer para o câncer. E o pedido feito por ela numa última ligação foi claro, que ele continuasse jogando futebol como uma maneira de homenagear a memória dela. E até aí tudo bem, né? Triste, mas bonito. Uma história de amor e perda, superação. Só que essa história fica chata quando vem à tona que a tal namorada nunca existiu, nunca houve câncer, nem morte, e tudo não passou de um golpe. No melhor estilo daqueles programas de TV da MTV, o Catfish, uma pessoa se passou por outra para enganar uma terceira a entrar num relacionamento online. O famoso web namoro que não dá certo. E o Manti era a vítima da vez. E era até esquisito pensar, peraí, o linebacker mais sinistro do futebol americano universitário tinha conseguido uma web namorada só para depois descobrir que essa web namorada era um cara que estava enganando ele por mais de um ano. E pior, ele ainda deu todo um discurso em rede nacional sobre fé, acreditar no seu coração e todo aquele papo de que se você não conseguir enxergar, ainda pode ser verdade, se você sentir e acreditar. E aí que a história fica ainda mais complicada para ele. Além de ter toda aquela questão da humilhação, de ser enganado na internet, a humilhação no campus, a galera começou a questionar o próprio Manti Te'o. Não é possível que um jovem de 21 anos, em plena era das mídias sociais, conseguisse ser enganado dessa maneira. Ou era?
E assim, isso nunca ficou muito bem explicado. Ao longo desses 9 anos, o Manti continua jurando de pé junto que nunca usou a história da falsa namorada como um pretexto para deixar a narrativa daquela temporada mágica ainda mais cinematográfica. Mas assim, no final das contas, a temporada por si acabou ficando em segundo plano. Aquela temporada mágica de 2012 para sempre vai carregar essa mácula. Para finalizar, gostaria de lembrar vocês que se inscrevam no canal onde quer que vocês escutem os seus podcasts. Também no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook pelo @Peds e Regatas. Queremos ouvir vocês, então curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. E a gente também pode se falar através da nossa mailbag, pelo pedsregatas@gmail.com. Peace!